Me chamo Railson, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Ciência da Computação do PPG UERN-UFESA e estou aqui hoje para apresentar o trabalho Teleconsultas mediadas por vídeo em tempos de Covid-19, uma revisão sistemática da literatura. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, meu orientador Leiva Casimiro e meu co-orientador Daniel Faustino. Trata-se de uma pedra inicial, uma pesquisa inicial sobre teleconsultas, que serviu como base para o desenvolvimento da plataforma Centra, que é uma plataforma de triagem de pacientes de forma remota, de pacientes Covid-19 de forma remota, financiado pelo CAPES CNPq, desenvolvido no momento por nosso programa, por nosso laboratório. Aqui um breve roteiro da apresentação. Vamos ver a introdução, que seria a apresentação do que é a teleconsulta, e depois entrar mais na parte da seleção de trabalhos, que seria a revisão sistemática propriamente em si. Nossa revisão, ela tinha como objetivo responder a 3 questões de pesquisa, certo? Na área de teleconsulta, que seriam seus impactos e limitações, legislação e recomendação, as ferramentas e, por fim, a gente finaliza aqui a apresentação com as considerações finais, que seriam a agregação do conhecimento dessa revisão sistemática. Como a gente bem sabe, a pandemia do novo coronavírus impactou diversas atividades cotidianas, e acelerou a adoção de novas práticas. Então, a prática médica, ela teve que se reinventar aqui no Brasil por conta do novo coronavírus, porque assim, a fim de se evitar contágio de pessoas em um ambiente que estava extremamente propício para a infecção, as TICs, as tecnologias da informação e comunicação, serviram como um mediador para se prover uma saúde, um atendimento entre o médico e o paciente de uma forma não presencial. Até então, até março de 2020, o Brasil não tinha uma regulamentação para esse tipo de atendimento. Era um atendimento que sofria rechaço, um pouco de rechaço das entidades médicas. Até em 2018 tentaram prover uma legislação, mas que devido a pressões de conselhos, ela não foi estabelecida. Mas em março de 2020, por conta da pandemia e do estado de emergência, foram estabelecidas as portarias 467 de março de 2020 e a lei 13.989 de 15 de abril de 2020. Nessa legislação, nessa portaria e nessa lei, ficaram autorizados enquanto durar o período de calamidade, a prática de teleconsulta, telemonitoramento, teleorientação e teleinterconsulta. A nossa revisão sistemática, ela tem como objetivo identificar os aspectos humanos, legais e tecnológicos envolvidos na parte de teleconsulta, que seria o atendimento médico não presencial utilizando vídeo. E a partir dos nossos achados, implementar uma solução que atenda à realidade brasileira, seguindo a recomendação. Para isso, utilizamos trabalhos publicados na CAPES, no ZI3E e no Web of Science. De início, com nossas strings de buscas, foram selecionados 108 artigos publicados durante o ano de 2018 a 2020, que, após os critérios de inclusão e exclusão, foram reduzidos a 10. E esses 10 trabalhos foram utilizados para se criar a síntese daquelas 3 perguntas iniciais. Como a gente pode ver aqui, o portal da CAPES, ela apresentou a maior quantidade de trabalho. As strings de busca, elas estão sempre relacionadas a consultas por vídeo, teleconsulta, telemedicina e também o termo Covid-19. Esse termo Covid-19 foi utilizado exatamente porque queríamos ver como essa prática se deu durante esse período do coronavírus, certo? E também porque principalmente como queríamos ver a nível de Brasil, como o Brasil estava tratando a prática da teleconsulta. Aqui a quantidade de trabalhos que foram encontrados em cada uma da plataforma, e no próximo slide os critérios de inclusão e exclusão para a filtragem desses artigos. O primeiro critério de inclusão seriam relatos nacionais e internacionais de atendimento médico por videochamada. O segundo critério seriam textos que abordassem aspectos relacionados à legislação e atendimento médico não presencial. E o terceiro, o desenvolvimento de ferramentas de atendimento médico remoto por vídeo. Os critérios de exclusão seriam trabalhos que não fossem escritos em português e inglês, trabalhos duplicados e também textos que descrevessem soluções de telemedicina que não estivessem na área de teleconsulta, ou então objetos como textos com IoT ou atendimento por telefone. Eles foram excluídos durante essa etapa de seleção dos trabalhos, exatamente por este critério de exclusão, porque nosso foco seria a consulta por vídeo. Entrando aqui na parte já da síntese, como eu bem disse, esses 10 trabalhos foram utilizados para se verificar, responder às questões da nossa pesquisa.
Em relação ao impacto e limitação, a nível médico, foi verificado que existe, né, um certo rechaço das entidades e também dos médicos, havia, para esse tipo de prática, onde se alega que existe a impossibilidade da realização de exames físicos, sendo esse um dos principais fatores para a não concordância das teleconsultas. E também um outro ponto seria a rotina profissional corrida dos médicos e a dificuldade de se adicionar uma nova plataforma para esse atendimento. Você fazer um atendimento, você teria que ter uma nova curva de aprendizagem para utilizar uma ferramenta que não é do dia a dia do profissional. E nem sempre eles possuem esse tempo para aprender a utilizar essa nova ferramenta. Então isso poderia ser um fator limitante. Já também no Brasil, a nível de Brasil, nós temos as questões de limitação tecnológica. Em áreas rurais, principalmente em áreas remotas, a gente ainda não dispõe, né, de redes de alta velocidade para a difusão desse tipo de atendimento. Então, pode ser que essa prática ela fique apenas condicionada a grandes regiões como capitais, exatamente pela falta dessas redes de velocidade, que não são uma realidade dentro do Brasil. E também, muitas pessoas aqui ainda possuem um baixo letramento digital. Então, apesar de utilizar smartphones, utilizarem computadores, não possuem um letramento digital ainda para utilizar esse tipo de ferramenta. Então, seria um ponto a ser verificado. E como principal benefício da teleconsulta, podemos citar a não necessidade de deslocamento, um atendimento individualizado e também a comodidade do paciente de não precisar se deslocar até onde está o profissional. Esses seriam os principais benefícios. Em relação à legislação, como eu bem disse, no Brasil ainda não há regulamentação definitiva para o atendimento médico à distância. Então, hoje, apenas aquelas duas leis, a portaria e a lei federal, ela provê, né, ela regulamenta essa prática. Então, nessa lei se estabelece os requisitos de confidencialidade da informação e integridade dos dados trocados na consulta, descrito na portaria. E que se estabelece também que a emissão de receituário e atestado deve se dar por meio de certificado digital para trazer uma maior segurança tanto para o paciente quanto para o médico que está emitindo. Todos os certificados devem ser emitidos pela ICP Brasil. Não existe também uma descrição de quais são as ferramentas que devem ser utilizadas e também nem quais as funções essa ferramenta deve prover. Hoje está sendo feito de uma forma bem aberta. Então não existe essa descrição na lei de qual plataforma utilizar e o que a plataforma deve prover para se realizar uma teleconsulta. E por fim, o paciente ele deve estar ciente da limitação, né? O médico deve deixar o paciente ciente dessa limitação da teleconsulta em si, da não possibilidade de exame físico e que, se for um caso mais grave, ele deve ser repassado para uma unidade médica para um melhor atendimento. Em relação às ferramentas, não foram encontradas muita descrição de ferramentas em si, né, de práticas com ferramentas, mas observou-se que a ferramenta utilizada, tipo, alguns trabalhos que descreviam a ferramenta, ele vai variar de acordo com a região que você está verificando, fazendo o trabalho. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente encontrou 2 trabalhos que descreviam soluções baseadas no WhatsApp. Já na China, houve a descrição de um trabalho que utilizava o WeChat. Coreia do Norte, ele possui um sistema governamental próprio, né, para essa área, que foi desenvolvida para atendimento de regiões remotas. Então a gente pode ver que ainda não existe uma especificação e também não existe uma ferramenta específica para se fazer esse atendimento. E no caso da utilização dessas ferramentas de terceiros, há um problema que é a dificuldade do registro do atendimento em prontuário eletrônico. Como são ferramentas que não foram pensadas para esse fim da telemedicina, você vai ter que buscar outras soluções para você registrar, né, essas informações do atendimento do paciente. Aqui a nível de Brasil é um dado obrigatório que você registre hora, data, informações, né, de como foi provida essa teleconsulta. Então, como ao se utilizar o WhatsApp, Facebook ou outras ferramentas, o profissional, ele vai ter que buscar outras soluções de terceiro para o registro desse prontuário eletrônico. Após análise e resposta dessas perguntas, a gente tem aqui as considerações finais do trabalho. A teleconsulta é uma prática recente que traz comodidade tanto para o profissional quanto para o paciente, podendo ser de grande ajuda para atendimento de áreas remotas, interiores do Brasil. A legislação ela ainda está muito aberta em relação ao tema e carece de melhoria também para dar amparo para o profissional e também para as pessoas que estão desenvolvendo ferramentas para essa área. Então hoje está muito aberto essa legislação.
E as aplicações governamentais ou de terceiros devem agregar a funcionalidade de prontuário eletrônico, né, para você não precisar ficar utilizando essas soluções de terceiro e posteriormente outros sistemas para fazer os registros, né, dessa teleconsulta. Então era isso. Aqui foi algumas questões da nossa pesquisa e estamos abertos, né, para perguntas a partir desse momento. Muito obrigado.